A gente entrega aquilo que o cliente quer, só que ele não sabe. Quem não está cuidando da marca está correndo qual risco? Foto e vídeo de qualidade é luxo nos dias de hoje? Não, é que nem água, luz, internet e contador. Se tu não tiver, a tua empresa não funciona. Todo mundo no automático. Tá todo mundo acordando de manhã, correndo, pega o carro, vai pro trabalho, trabalhou, chegou de noite, dormiu, acordou de novo. Isso destrói uma marca, entendeu? Porque tu nunca é referência de nada. Mercado, gente. O que a Disney é? É incrível, ela faz tudo por ti, faz. Mas ela só quer o teu cartão de crédito. Gramado hoje poderia estar mais lá na frente? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elevate Podcast e hoje eu trago aqui um convidado muito especial, Jonathan dos Santos. Bem-vindo! Obrigado, Cristian. Obrigado pelo convite, obrigado por me acolher aqui nesse dia frio em Gramado. E hoje está demais, hein? Nossa, tive que fazer você pegar um frio gigantesco ali na rua agora há pouco, né? Não, mas isso faz parte do processo. Muito bom. Bem-vindo, Jonathan. Olha, hoje vamos falar sobre marketing, empreendedorismo, negócios, Serra Gaúcha. Mas antes de entrarmos mais a fundo, eu gostaria de saber quem é o Dio, para contar para essa galera aqui, quem é o Jonathan, quem é o Dio Santos? Vamos lá, então. O Dio Santos, na verdade, Jonathan Santos da Silva, e aí, comercialmente, eu assumi o Jonathan Santos, lá não sei se pior é o Santos, é o Silva, mas vamos no Santos, pelo menos tem o Silvio Santos lá, a gente pode fazer uma associação, e eu assumi o Jonathan Santos, e aí aqui em Gramado, depois da pandemia, com a questão de redes sociais, acabou ficando Dio Santos. Legal. Isso, mas vamos lá, o Dio Santos, hoje aqui, como está aqui, ele atravessou aí algumas coisas, né? Eu comecei lá na minha formação em publicidade e propaganda. Legal. E aí depois fui fazer algumas imersões, fui viver no Vale do Silício, fui para Disney. Uau. Fiz PNL, fiz marketing digital, enfim, sempre fui, né? Buscando muito conhecimento. Buscando para evoluir. E aí, fora essa carga de conhecimento, aí tem um Dio humano também, né? Isso que... Temos um CPF também atrás desse CNPJ. Isso, e que sempre me moveu foi o olhar para o outro, né? O olhar humano. Acredito que no começo nem tão de forma consciente, isso foi vindo ao natural, hoje tenho mais consciência nesse processo. Então, sempre o que me moveu foi o outro, né? O que eu posso vir a contribuir para o outro, né? Isso no lado profissional, isso no lado pessoal, e aí dentro do lado pessoal vem projetos junto a instituições de caridade, projetos de desenvolvimento de pessoas. Então, acho que o que mais resume o Dio mesmo hoje, e aí acho que a gente fica bem no Dio, né? Que eu acho que é como eu me encontro hoje, o olhar não só para dentro, mas o olhar para o outro. Uau! Incrível ver uma trajetória já com uma essência, né, focada em servir, focada em fazer para os outros. E acho que isso foi sempre natural e, na verdade, eu nunca me dei conta. E aí, nos últimos tempos, assim, por esse aprofundamento e aperfeiçoamento de algumas coisas, eu comecei a olhar até lá na minha infância, na adolescência, na época de colégio, as minhas atitudes, elas sempre foram muito voltadas ao colaborar, né? E ajudar o meio em si, né? Não só as pessoas. Muito bom, Jonathan. Muito bom, Dio, né? O Dio. seu apelido mais conhecido. Eu gostaria de entender como foi criar a Dio & Co. Essa é a sua empresa hoje. Isso. Você trabalha 24 horas nela hoje, é o seu negócio, correto? Hoje é o meu negócio. Você trabalha focado em marketing. Sim. Como é que foi criar essa marca, essa empresa, esse posicionamento aqui na Serra? Então, ele vem muito de encontro com essa ideia
e necessidade de ajudar o outro. A agência de Os Santos começou na pandemia, onde eu era da área de eventos e Legal. da área de viagens, eu fotografava eventos. Então eu viajava para fotografar casamentos, 15 anos fora, e eu não, e eu era de Porto Alegre. E aí então eu já não precisava mais de Porto Alegre, não que eu não precisava, eu não trabalhava mais diretamente em Porto Alegre, então eu Sim. estava sempre viajando. E aí foi uma decisão vir morar em Gramado, uma por já vim desenvolver algumas atividades aqui, não Uhum. relacionado a marketing, mas relacionado ao lado social. Eh, e por estar sempre viajando. Então, quando eu estiver quando eu estiver em casa, eu vou estar, né, num lugar mais tranquilo, né, esse ar aqui que a serra nos proporciona. E aí veio a pandemia, acabaram os eventos, acabaram as viagens e, né, primeiro mês em casa, férias, legal, bacana, né, faz bolo, receita, Tranquilo. vinho, né, no segundo mês o negócio começou a começar a ficar estranho, e aí ali, acabando o segundo mês, eu: "Espera aí que eu preciso fazer alguma coisa da vida, né". E aí veio através de tanto uma necessidade minha, como uma necessidade de mercado também. Bom, Uhum. lá naquela época a gente precisava sobreviver, né, a gente estava num cenário incerto, né, era gente morrendo, amigo morrendo, família morrendo, Nossa. eh, expectativa de trabalho zero dentro do que eu desenvolvia. Então não tínhamos, assim, muitas coisas a não pensar em sobreviver, né. E aí quando a gente tá nesse limite da sobrevivência, né, eu acho que a gente vem muito "Será que eu vou comer?", entendeu. Porque, assim, ok, a gente tem um teto, a gente, enfim, tem, relacionamentos, amigos e mesmo que à distância, né, mas, né, Sim. a nossa necessidade básica que talvez é uma coisa tão natural, principalmente pra gente que é aqui da digo a gente hoje, né, aqui na serra, e hoje eu trabalhando na área da gastronomia também, é uma coisa tão comum, tão Natural, né, natural, cotidiana. natural, cotidiano, e lá para mim isso eu digo: "Espera aí, né, como é que vai ser se isso aqui ficar mais 3 meses, né? De onde é que vai vir o meu dinheiro, né?" Financeiramente, Isso, psicologicamente, né, em todos os exatamente. sentidos. Exatamente. E através dessa necessidade, veio a necessidade também, que foi meu primeiro cliente aqui em Gramado, que é o Brulé Bistrô. Olha, que legal. A gente ia muito ali antes até de morar em Gramado, né, era o restaurante que eu mais Já era visitava, um usuário. já era. E enfim, a gente foi criando amizade, laços, e aí veio a pandemia, e aí como todos os outros restaurantes também não tinham delivery, as redes sociais eram limitadas, digamos assim, e eles precisavam daí se relacionar com a comunidade. Então precisava de foto, precisava. Aí depois a gente entrou com o vídeo, mas para Sim. vender para a comunidade, eles não tinham isso, né? Como 98% dos restaurantes não tinham. E aí, Desculpa, oi. um parênteses, uma coisa básica, Hoje, vamos dizer, hoje ela é básico, básica, né? né? E antes da pandemia não, Não era tão não básico. era tão básico porque o que Entendo. Isso é importante, eu faço essa pergunta para entender realmente o timing, né, o Uhum. momento dessas empresas. Ou seja, antes não havia essa extrema necessidade de ter todo, vamos dizer assim, hã, todo esse, né, esse portfólio de Não tinha, opções. não tinha, e principalmente, restaurante dentro da Borges Medeiros, né, que é o quê? Perfeito. Abre a porta, o cliente entra, né, Turista, é natural, né. perfeito. Então o foco desse restaurante e de outros, muitos, era turista. E aí, né, turista não Hum, vinha mais, alguém vai ter que consumir, né. E aí então vinha as campanhas de delivery, delivery, takeaway, né, eu acho sim. que aí surgiu a palavra takeaway também Takeaway, que exato. que eu acho que aqui já nem o pessoal nem usava. Então veio essa necessidade de precisamos ir para o delivery e precisamos comunicar instantaneamente. E aí que foi a grande chave do meu negócio, naquela época eu sozinho, Hum, né, como agência, consegui me destacar e fazer o negócio acontecer. Por quê? A gente tinha notícias de manhã para veicular à noite, notícias da noite para poder
trabalhar no outro dia. Então, a gente nunca sabia se no outro dia podia abrir o restaurante, qual era o decreto que a gente tinha que comunicar. Então, era meio que era um diário, né? E dentro do diário, as horas Estar ali... super atento, inclusive, a cada micro detalhe. Isso, exato. Então, era essa necessidade de comunicar instantâneo. E aí, Gramado não Entendi, tinha é no isso. real time. Exato, e Gramado não tinha isso. Gramado tinha o quê? As grandes agências, qualificadas e tradicionais Perfeito. e que desenvolviam o seu papel muito bem. Talvez pelo mercado em si, está muito focado no turista, então não tinha tanto a necessidade de preciso vender nas redes sociais. Então era um comportamento mais tranquilo, mais presença digital, né? Tô aqui, né? De certa forma, previsível, né? Porque tinha o cliente, era natural. Exatamente. Gramado sempre cheia. Exatamente. E aí, então, o mercado era assim. E, ok. E aí veio essa demanda e eu sempre fui muito ágil, assim, nesse processo, né? E até antes da pandemia, eu tinha um curso que se chamava Foto de Bolso, onde eu ensinava as pessoas a fotografar com o celular. Isso eu desenvolvi lá em 2017, no Vale do Silício. Quando eu fiz uma imersão, e aí eu voltei muito impactado, digo... Bom demais. Bom, os caras estão fazendo, né? Naquela época nem se falava de inteligência artificial, imagina. Sou seu aluno e não sabia. Ah, é? Confesso, 2019. 2018 para 2019, eu adquiri LUTs e várias coisas ali. Muito legal. Obrigado. Não tinha noção. Que massa isso. Não foi. E aí foi um movimento que começou lá em 2017 e era um curso presencial muito focado em fotografar. Então, eu ensinava as pessoas a fotografar com o celular. Nem se falava em criação de conteúdo. Bom, e aí esse curso era presencial. Antes da pandemia, a gente fez 35 turmas, rodou o Brasil, fez palestra, participou de eventos. Foi muito bacana. E então, eu já tinha esse lado do instantâneo, né? E esse olhar para o digital e para o celular. Entende? Porque daí, desse curso, nasceu o perfil que eu tinha na época, que é o mesmo hoje, mas enfim, editado, que se chamava Minha Foto de Bolso, onde as pessoas, né faziam a foto, né, a partir do que tinham no bolso mesmo. Então, isso foi muito instantâneo para mim, foi natural, na verdade. Era o cliente pedir, tá bom, tá aqui. Entendeu? E aí isso foi. E aí eu fiz isso, daí eu digo, bom, já tenho um portfólio, já tenho o que fazer. Sim. Vou oferecer esse trabalho para outras empresas. Só que não, né? É isso que eu queria entender, os desafios. Porque eu acredito que tenham surgido... É lindo dizer que foi fácil, né? Hoje tem sucesso, o Dio é uma referência, mas como foi passar e superar esses desafios lá no começo? Então, foi meio na raça, assim, meio tipo, ok, é isso e vamos ver no que dá. Eu tinha um portfólio e aí eu comecei a querer, né, bater empresas, bater na porta, mandar e-mail, WhatsApp. Prospecção ativa, né? Estar ali Isso, realmente... Exato. E que era uma coisa que para mim era difícil, porque eu nunca precisei fazer prospecção ativa. Porque dentro do meu trabalho da área social, a demanda ela era tanta e, claro, eu criei um posicionamento e um trabalho a ponto de as pessoas... Eu vou me casar, tu tem essa data disponível? Entende? De a pessoa que vai casar... ela mover todo o ecossistema a partir da minha data. Então, eu não tinha essa necessidade de preciso fechar evento, não. Naquela época, eu conseguia tirar férias entre Natal e Ano Novo, que, né, as pessoas não casavam, né? E aí, aqueles eventos também não me interessavam, né? Então, eu não precisava prospectar. Aí, aqui, eu precisei começar. Chegou na serra. Cheguei na serra. Pra subir agora tem que... Pra subir, exatamente. Só que não funcionou. Por quê? Porque era tudo muito fechado, né? A gente já tínhamos as agências, já tínhamos... aí eu percebo que eram coisas bem definidas. As agências qualificadas e tradicionais e pequenos profissionais que... né? Desculpa agora talvez o termo, mas assim, mas que sabiam mexer no Corel. Perfeito. E se julgavam... sobrinho. Isso. O famoso sobrinho, né? O sobrinho resolve. E aí, então, a gente tinha esses dois tipos de profissionais. Sim. E, ok, fiz o trabalho no Brulé, ficou bacana, ficou legal, eu comecei a prospectar e ninguém abria portas, né? Eu disse, ok, tá tudo certo, vou continuar aqui, sobrevivendo.
Na época, o que me ocupava muito é porque eu vendi muito curso online, porque Certo, eu que o tinha... digital também. Isso, O pessoal adora pensar que vender no digital não tem trabalho, você é. enriquece da noite pro dia. E em 2020 foi fácil. Tá, perfeito. Depois de 2020, né? Deixou de ser É, simples, né? O jogo deixou de exatamente. ser simples. Outra história foi depois. Mas então eu não estava tão preocupado em Uhum. prospectar novas empresas, porque eu já tinha esse posicionamento daí dentro das redes sociais, e ali eu ensinava as pessoas a fotografar com o celular, e aí entrou o TikTok, e a fazer vídeo, e aí eu aproveitava as belezas incríveis que a gente tem aqui na cidade, saía para fazer foto, cheguei a ter vídeo com 9 milhões de Uau! visualizações, que aí veio... Viralizado! Isso, viralizado naquela época. Que E aí, legal! então, eu estava ocupado, né? Então, não precisava prospectar. E aí, o que aconteceu? As empresas começaram a perceber que, opa, peraí, o perfil do Brulé Uhum. mudou. O que está acontecendo aqui? Quem que está fazendo? E o pessoal se conhece, né? Então, Cidade pequena, né? Não é tão grande cidade assim. pequena. Então, fulano que está fazendo, é o Dio que está fazendo. E aí, ali por outubro, que aí o negócio começou a fluir. E aí eu comecei em julho, Uhum. outubro começou a fluir, e em dezembro eu já estava com 8 clientes. E aí Olha, eu falei, opa, peraí que agora eu preciso contratar alguém para você me estava ajudar sozinho ainda, sozinho. operando com 8 clientes. Isso. Mas por quê? Porque naquela época era fácil. Por quê? Era um mercado Sim, que não existia e que a gente estava criando. E naquela época era assim, só tirar foto e postar. entendi Hoje perfeitamente. não, hoje tem estratégia, né? Uma N situações. Mas naquele ano era tirar foto bonita e postar. E eu sempre tive um olhar aguçado e diferente para despertar desejo, né? Que isso Legal, veio, criativo. que vem da fotografia social, entendeu? Vem de Sim, casamentos, vem de 15 anos. você vai desenvolvendo, né? Isso, então, Com o passar dos quando eu anos. olhava eu brinco que eu consigo fazer até vídeo de água. Pra te dar vontade de tomar água, entendeu? Muito bom. Por quê? Porque eu precisava, dentro da fotografia, qual que era a minha prospecção de cliente? É fazer esse evento maravilhoso, eu entregar algo que ninguém está enxergando para eu vender o próximo. E não eu ir lá oferecer, para as pessoas me procurarem. E aí, então, isso eu comecei a replicar aqui, para mim já era natural. Então, fazer vídeos que despertava desejo, para mim já era normal, já era comum, já é, né? Perfeito. Talvez não era tão latente, mas estava aqui dentro de mim, e aí assim que a gente foi. Então era fazer foto e vídeo e postar, foto e vídeo e postar. E aí veio crescendo, aí os desafios, e aí a gente vai inserindo outros serviços, até chegar aqui, né? Mas voltando lá, né, onde começou essa questão da criação, foi isso, foi na pandemia, por sobrevivência, né? Literalmente por um prato de comida. E olha, eu percebo uma superação sua. Você teve que superar, vamos dizer assim, jeitos, manias, algumas coisas que você trouxe do seu passado, de outro mercado que você atuava, que você teve que quebrar algum. Até mesmo, sabe, uma crença que te limitava ou algo nesse sentido? Então, eu sempre trabalhei com muito respeito ao outro, né, a quem está me contratando. E acho que isso foi eu não tive barreiras nesse processo, entende? Porque Uhum. era o meu trabalho que vinha primeiro. Antes de chegar lá, o Jonathan, pessoa física, era o meu trabalho que chegava primeiro. E o que que o empresário quer? Ele quer a solução para um problema, ele quer vender. Então, Simples. se aquela pessoa faz aquilo que eu preciso, tá tudo certo. Eu, da minha forma, era quieto na minha, não Uhum. interferia no processo dele. Então, eh, assim, barreiras nesse sentido, não. Tive dificuldades em entrar no mercado, como qualquer mercado já Certo. consolidado, e querendo ou não era uma coisa nova. O famoso furar a bolha, né? Para entrar Exatamente. ali, para acessar. Exatamente, eu acho que esse foi o meu maior desafio. Depois, eu fui indo, e como eu olhei para o lado de desenvolvimento pessoal, me formei, fiz as formações em PNL, fiz as formações em coach, eu sempre eu conseguia ler o cliente. Então, na reunião, eu entendi o que ele estava querendo. E às vezes não era só o meu vídeo, entende? Aí eu
Ok. E aí que hoje existe a Deal Eco. Por quê? Porque eu não vou vender só post. Eu não vou te vender Ok, a base do nosso orçamento até pode ser 12 posts, 30 posts. Perfeito. Precisa mensurar, né? Precisa Isso. ter um dado. Mas, e até essa semana eu estava conversando assim com o meu time, digo, gente, a gente entrega aquilo que o cliente quer, só que ele não sabe. É isso que a gente tem que perceber, a necessidade dele. Ele pode estar gritando aqui para ti que ele quer A, mas se a gente vê que ele precisa efetivamente do B, a gente de alguma forma tem que mostrar para ele que ele precisa do B. E não do A. Que E não do A. interessante. E é o que as empresas hoje fazem? Elas são crentes que o A funciona e que Ok. se tu tá precisando do A, ele vai te colocar o A a goela abaixo. E aí é que não funcionam os processos dentro das agências. Ou seja, da pergunta que eu lhe fiz, você não precisou quebrar nenhuma crença limitante. Mas teve que quebrar ou tem que quebrar crenças limitantes dos clientes. Sim, isso sim. E Isso esse sim. desafio de conseguir Serra Gaúcha, Gramado, tem a fama de ser bairrista, nós também não somos daqui, né? A Uhum. Elevate chegou pós-pandemia ali, 20 de novembro de 2020 especificamente, Uhum. que a gente retornou ao Brasil. E nesse período, eu lembro, também não foi simples entrar no mercado imobiliário com a Elevate, onde nós produzimos conteúdo também, Uhum. mas voltado ao mercado de casas, apartamentos, pegar um produto, Sim. mostrar ele para o mundo para ele ser vendido. Também não foi simples. Eu tenho plena noção, mas você trouxe um argumento bem interessante, que é com respeito, educação, Uhum. que é o mínimo que um Sim. cliente merece, o mínimo que a gente pode fazer por alguém que a gente quer ter um relacionamento, Uhum. né, de longo prazo, falando nos negócios. Então a gente tem que, no mínimo, ser ético, profissional. Sim. Isso abriu muitas portas, mas Sim. já devolvendo para você a pergunta, trazendo a visão de que também eu entendo que teve momentos terríveis, de ter que convencer, tipo assim, fazer uma força enorme. Você precisa de podcast. Uhum. Você precisa de fotografias de um imóvel que custa 15 milhões. Não, mas todo mundo compra e não precisa de foto, não. Que vídeo? Não. Pega o celularzinho ali, faz de maneira... Por favor, não tô desdenhando Não, o sim. celularzinho, mas de Aham. maneira simples. Você investiu num imóvel 10 milhões, 7 milhões, 5 Uhum. milhões e não percebe investimento em produzir o material cinematográfico lindo que Uhum. atrai, não só por qualidade, mas por estratégia. Sim. Percebe isso, Jonathan, Uhum. também no universo que você atende dos seus clientes hoje? Totalmente. Totalmente. Às vezes chega restaurante novo que investiu 2 milhões, 3 milhões para abrir e aí não colocou marketing comunicação Nossa. no orçamento dele. O que fazer? Pergunto pra você. O que fazer para quebrar a objeção desse cliente? Assim, eu nunca me atentei a querer quebrar essa objeção, entende? Bom. Não quis gastar energia com isso. O que eu sempre fiz do meu trabalho desse mesmo formato? É fazendo o que eu acredito, fazendo o que eu vejo que faz sentido, ouvindo o mercado também, entendendo, porque até janeiro de 2023 eu não tinha concorrentes aqui. Uau! Eu não tinha concorrentes. Janeiro de 2023. 2023. Eu comecei a agência, o Eugência, ali na metade de 2020, na pandemia, e até janeiro, pelo menos até onde eu saiba, né? E quando que eu soube disso, na verdade, assim, o impacto foi de um cliente que estava tudo ok, tudo tranquilo, Uhum. simplesmente mandar um e-mail, estamos cancelando o contrato, simples, assim. Uau! E foi bem assim, tipo, uau! Pancada. Eu digo, ok, tá bom, tudo certo, Ok. vida que segue, né? O que eu vou fazer, né? Sim. E eu tenho uma questão também no meu contrato que ele é muito simples, assim. Tu não quer mais, é 30 dias, só me avisa um mês antes. Da mesma forma,
da nossa parte. Se a gente Perfeito. vê que não dá mais para a gente trabalhar junto, é 30 dias. Eu não vou te prender com um contrato de 6 meses, com 1 ano, entendeu? Não vai ser uma relação sadia. Legal. Então, ok, quer cancelar e opa, peraí. Quer cancelar. Aí eu saí da minha zona de conforto, tipo, o que está acontecendo no mercado? Aí eu vi que já tinha uma agência, e aí depois já entrou outra, e assim as coisas foram acontecendo. E aí nesse processo eu entendi, ou pelo menos na época eu tive a percepção, que eu precisava ir para outros mercados, que eu precisava trazer novos serviços, e eu fui atrás disso, né? Fui trazendo outros serviços para dentro da agência, que hoje são, enfim, que a gente comercializa, mas ao mesmo tempo, isso me gerou um desgaste muito Hum, grande. Por quê? Porque daí a gente, de alguma forma, a gente cresceu sem planejamento, ok. né? Então a gente. Escalou, mas não Isso. estava tão Tão preparado. preparado. E aí, quando eu consegui fazer a gestão disso, mas aí, de novo, eu entendi que a grande diferença de tudo era a minha percepção de ver e conduzir as coisas. E Ok. não se eu estava efetivamente entregando resultado com o tráfego pago, se efetivamente eu estava coletando lead, era como que eu estava olhando para a empresa. E como que eu estava conduzindo isso? E não só a empresa, o time também, né? Muito no sentido, tipo, hã, gente, não é isso aqui que ele quer, sabe? Ele não quer essa xícara. Ele tá te pedindo essa xícara, tá? Mas ele quer esse copo. Vamos mostrar para ele que ele precisa desse copo, tá? E aí esse sim foi um paradigma que eu tive que quebrar dentro da própria Sim. agência, com o time. Por quê? Porque estava todo mundo já. Que daí a gente entra outro no contexto, né? O acordar para as coisas, né? Tava tudo muito. Sempre foi assim, vai ser assim, então tá. Então, né? O cliente quer, então tá. A bio é isso, e não sei o quê, é 3 posts e não sei o quê. Não, gente, calma, o cliente não precisa nada disso, o cliente só precisa disso aqui, ó. E aí, então, esse processo todo foi, de novo, olhar para o cliente. O que o Olhar cliente. para o O cliente. que que o cliente precisa. E eu posso chamar isso de dom, talvez. Eu entro numa empresa e só numa reunião eu consigo perceber tudo que está, pelo menos superficial aos meus olhos, que está de errado. Uhum. Entende por quê? Porque o cliente vinha lá e me falava, Gil, não está dando certo as publicações. Não está entrando cliente aqui, o cliente não está voltando, o cliente isso e o cliente aquilo. Ok. Aí eu saí da posição de criador de conteúdo e da agência e digo, peraí, Certo. deixa eu olhar para o entorno aqui. E dito e feito, eu digo, pois é, ó, ali tu tem problema com aquele atendimento ali, ó. Aqui na recepção tu tem isso aqui. Lá na hora de pagar a conta acontece tal coisa. Tu já viu como é que tá o teu banheiro? Entendeu? Então, assim, quando eu vou conversar com o cliente e, ok, ele quer a rede social, dali eu já consigo entender, assim, boa parte dos problemas que ele tem à sua volta e que ele não enxerga. Uhum. Mas por quê? Porque ele tá ali dentro. Ele tá dentro do problema, né? E quando a gente tá Exato. no olho do furacão, é difícil de, de resolver, né? E aí eu, cru de fora, digamos assim, né? Ali, fresquinho na área, tipo, peraí, aquilo ali tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá... E tudo influencia na venda. Então, o grande problema hoje é que as pessoas apostam suas fichas no Instagram. Fez post, tem que vender. Fez post, tem que vender. E aí, se a gente vende e a pessoa não é bem atendida no WhatsApp antes de chegar no restaurante ou na empresa? E se ela chega lá e o garçom atendeu mal? E se ela chegou lá e a comida não é de boa qualidade? Entende? Uma sucessão de fatores, né? São N pontos a se prestar atenção. Sim, muitos. E aí isso, eu entendi que, ok, o meu trabalho, teoricamente, aqui é prestar o serviço de comunicação. Então, a Uhum. partir desse meu trabalho de comunicação, eu vou começar a ajudar ele em outras partes. Daqui a pouco ele não vai nem perceber, mas ele vai ver que está funcionando, e vai fluir, entende? Não é então só a qualidade da minha foto e do meu vídeo que importa naquele processo, né? E aí isso ficou muito claro para mim. Por quê? Porque daí voltamos àquela questão do celular, por exemplo. Querendo ou não, tem gente que chega na hora que a gente está criando conteúdo e olha assim,
Perfeito. Entendeu? Exato. Tu tá fazendo isso com... Tu tá me cobrando isso pra fazer isso com o Com o celular. celular. E aí, por um tempo, eu digo, tá ok. E aí, eu fiz um teste uma vez. Eu fui fazer uma cobertura de um dia inteiro de programação de um cliente da área Aham. de calçados. E aí, eu fiz toda a criação do conteúdo com uma câmera Certo. e levei uma pessoa que fez a mesma criação de conteúdo com um celular. Certo. Fizemos as mesmas cenas, dos mesmos ângulos, cada um com as suas particularidades e tudo mais, mesma edição, música parecida. E o cliente ficou Uhum. mega satisfeito que me viu lá com uma câmera. Só que o vídeo que ele escolheu foi feito com celular. Entendeu? Pronto. Entende? E assim, e isso é uma das estratégias que eu usei também. Dependendo do lugar que eu chego, ok. Chego lá, monto o circo. Ele viu o circo Perfeito. montado e depois ele viu o resultado final foi com o celular. Entendeu? Mas por que isso? E aí, essa era uma coisa que me atingiu por um tempo. Essa questão do equipamento, né? Ok, equipamento eu já tinha da época Sim. da área de eventos, então, né? Não precisei nem investir nisso. Mas isso me impactava, né? Só que a câmera profissional, tradicional e tudo mais, ela é um outro processo de criação. E um outro Perfeito. processo de edição, todo um outro fluxo, que o quê? Não traz a instantaneidade que a Uhum. internet precisa. E aí eu entendi que, ok, é o meu olhar, entendeu? E ou é como eu estou direcionando o time para olhar para aquilo ali, da maneira que ele vai fazer. Muitas vezes o meu time vai, produz, mas não vai antes de passar por mim, entendeu? Porque Entendi. eu já consegui perceber o que o cliente gosta e o que o cliente não gosta. Um dos maiores desafios que eu tive, e aí posso falar, eu acho que Por favor, não. ele já, enfim, ele sabe que ele tem essa percepção, né, que é o Fábio ali do Vale de Encanto. Sim. Foi um desafio muito grande lá no início, porque ele tem um senso estético muito apurado, mas muito apurado, Perfeito. e que, né, é reflexo do que é o Vale de Encanto. Exato. E lá no início, nos primeiros vídeos, eu me incomodava. Mas por quê? Eu achava que era sobre mim. E não era sobre mim, era sobre ele, entendeu? Ele não queria vender daquela forma. E aí, quando estalei o dedo e entendi que era aquilo ali, assim, olha, 98% dos materiais que são A aprovados prova. De de, cara. de cara. Por quê? Porque eu consegui Maravilhoso. entender a sutileza do que eles queriam comunicar. E até mesmo quando eu tô Uhum. fora da cidade, aí tem um evento e eu preciso mandar alguém, grava, me manda, Uhum. aí eu edito e aí eu mando. E aí, ok, tá perfeito. Entendeu? Mas por quê? Por estar conectado e entendendo o que o cliente quer comunicar. Porque assim, a comunicação, ela é muito fácil de tu perder a linha. Entendeu? Concordo. Ela é muito fácil de tu perder a linha, porque por que tu quer comunicar isso? Qual o teu objetivo? Entende? Teve um cliente, que não é mais nosso cliente hoje, que ele disse, Jonathan, eu quero viralizar todos os vídeos. Todos os vídeos eu quero Uau. viralizar. Desafio, hein? Ousado? Ousado. Tá bom. Porque ela estava insatisfeita com o nosso trabalho, porque os vídeos não estavam viralizando. E Ok. quando ela fazia, a própria cliente, os vídeos tinham mais engajamento. Sim. Tá bom. Fui lá, peguei, eu brinco que desculpa a palavra, até o cocôzinho, tá? Eu peguei o cocôzinho, botei embaixo do braço, eu deixei ele aqui, eu entendi ele, aí depois eu fui lá e pego o cocôzinho e devolvo. E aí eu digo, tá bom, Muito bom. vamos viralizar? Vamos, olha só, eu preciso que a gente faça isso aqui. Tu precisa me apresentar um sabor novo por semana. Tu precisa gravar um vídeo novo assim, assim, assado. E a gente precisa fazer Uhum. isso aqui no tráfego pago. Ai, não, Jonathan, eu não consigo, Gil. Então, desculpa, eu não vou conseguir viralizar todos os teus vídeos. Entendeu? Tá aqui a estratégia, tá desenhada. Isso, entende? E aí, só que daí eu perguntava, né? Mas por que tu quer viralizar todos os vídeos, né? E aí, efetivamente, ela não me falou, mas eu entendi
percepções ali, entendeu? Um certo ego no meio. Quem efetivamente ela queria atingir. Ponto. Ok, Entendeu? compreendi. Por olhar o mercado, eu digo, tá, Tá. tu quer fazer isso aqui, né? Pois é. Mas ok, dá pra fazer, tá? Mas custa tanto. Tem um preço a pagar. Custa preço e custa tempo também, né? Concordo. Entendeu? O tempo da empresa, porque não é assim que tu chegar num restaurante e a cozinha tá pronta pra ti, E né? ótimo, vamos lá. O restaurante tá sempre... Criatividade, né? Criatividade. Pode-se pensar assim, nossa, qual a dificuldade de pensar? Vai, pensa. Isso. Dói, desculpa, dói Dói. na alma. Dói na alma. Ter que pensar, montar uma estratégia, desenhar. É o famoso escreve no papel, amassa, joga fora, escreve, amassa. Não ficou legal. É um processo. Não é Isso. simplesmente, plim, uma ideia surgiu do nada, sem querer. Então, é Isso. todo um processo para criar algo que engaje, então, que dirá viralizar. Isso, Só que para te criar, o que eu acho que tem que ficar claro é o objetivo. E às vezes o cliente ele não tem um objetivo claro. Ele sabe, eu quero vender. Perfeito. Tá, tu quer vender, mas tu quer vender o quê? Entende? Então, às vezes falta muito objetivo. E quando a gente consegue conduzir o cliente para quando é claro o objetivo, o nosso trabalho flui. Por exemplo, vamos lá. A gente tem clientes que precisam e querem efetivamente vender. Tem um movimento fraco, pouco, talvez por localização, por tempo de mercado, N situações, e ele precisa vender. Tá bom, então a criação de conteúdo e estratégia dele vai ser muito focada na venda, daí a gente vai indicar campanhas de tráfego pago, N situações. Perfeito. E tem cliente que está muito bem posicionado, que ele só quer mostrar a beleza dele. O quanto ele tem qualidade, o quanto ele tem requinte, o quanto ele é para determinado público, entende? E quando isso está muito claro, fica fácil a gente fazer o nosso trabalho, porque daí o cliente mostrou a clareza, né? Quero mostrar que eu tenho um restaurante bonito e elegante. É isso que eu quero que tu faça, tá bom? Certo. Quero me posicionar, né? Isso. Então, a gente desenvolve uma linha de criação de conteúdo estratégica para isso. É que aí que as pessoas falham. Por quê? Porque elas aprendem nos cursinhos ou nos vídeos do YouTube ou no Instagram, TikTok. Tu tem que montar uma estratégia para o teu cliente. Sim, mas como é que tu vai mostrar uma estratégia sem objetivo? Sem entender onde estamos indo. Exato, entende? Do que adianta eu chegar com um plano mirabolante de fórmula de lançamento para esse cliente que só quer mostrar que ele é bonito e elegante porque ele tá sempre cheio? Não. Entendeu? Só que aí o outro lá fora olha, nossa, mas tu não tem estratégia nenhuma para esse cliente. É óbvio que eu tenho. Vai ver se tem algum vídeo ruim. Vai ver se tem alguma foto com um pelinho ali. E é incrível que para esse cliente, eu sempre acompanho toda a criação de conteúdo. E aí teve um dia que eu comecei a criação de conteúdo junto com o time e precisei sair para uma reunião. Não que eles fizeram errado, tá? Mas tinha um detalhe ali que eles não viram. Passou. Que era uma loucinha aqui, uma gotinha. Que não dava pra ver. E aí eles fizeram e eu também não vi. Porque eles mandaram pra eu aprovar e eu também não vi. Quem viu? O cliente. O cliente. Entendeu? Então, como não tem estratégia nisso? Né? O olhar, o que o cliente quer? Olhar crítico. O cliente quer olhar, entendeu? Olhar, é isso que o cliente quer. E daí ele não quer saber se tu fez com X ou Y, ou o que tu fez. Concordo. Ele quer aquilo ali, entende? Então, acho que as pessoas, elas se atrapalham muito nessa questão de precisa ter uma estratégia bem definida. Eu digo, não, primeiro tem que ter um objetivo. Sensacional, Jonathan. Eu percebo realmente o critério que você tem, que a Dio e Co tem de cuidar do perfil dos seus clientes, de cuidar da marca como sendo sua, sim, não é? Sim. Como sendo própria. E é isso, vamos ser sinceros, é isso que eu, sendo um cliente seu ou vice-versa, gostaria é que, sabe, tivesse essa visão. Não, eu tenho que ter cuidado, não por um contrato, por um orçamento fechado apenas. Claro que no final do mês a conta tem que fechar, óbvio, não somos ignorantes nisso, mas pensando na seguinte visão, essa pessoa, ela tá engajada realmente com o meu negócio, então ela vai dar o melhor. E pensando nisso, hoje, a Dio & Co atende quais mercados, quais nichos de empresas hoje você atende? Hoje a gente atende
boa parte dos nossos clientes são da área da gastronomia e da área da hotelaria, muito pelo turismo e porque Sim. foi onde a gente iniciou, né? Proporcionalmente Gramado, né? Isso, Tem isso, disparado hotéis e proporcio- restaurantes. isso, proporcionalmente a gente tem isso. Mas aí nós temos alguns profissionais da área da saúde, Uhum. tem também da área de serviços, palestras, tem também, que é bem particular, uma escola de ensino para crianças, pré-escola, desculpa, de 0 a 5 anos, Olha, lá em São Paulo. cliente externo. Cliente externo, Uau! isso, porque está muito voltado pela forma de como a gente olha o negócio, Uhum. e aí que começou a entrar o processo de não só a criação de conteúdo, né? E aí o engraçado e particular é que essa cliente, a Paula, a gente basicamente fechou negócio, assim, iniciou o negócio na fila de um brinquedo na Disney. Porque eu estava lá numa imersão, ela também estava, e aí eu conversando com o time aqui, recebi um vídeo e eu falei: "Pessoal, olha só, essa cena aqui precisa tirar", porque essa cena era um evento, né, essa cena aqui a Uhum. pessoa, né, não tá feliz no evento, então essa cena tira, essa aqui tu, né, e tu começa com essa aqui que vai gerar isso e tu põe essa música. E ela estava me olhando, assim, na fila do Ratatouille lá, ela disse assim: "Jonathan, é isso que eu preciso para minha empresa". E ela estava iniciando, quer dizer, tá iniciando a Sim. escola, começa as aulas só lá em agosto e ela já tinha uma agência que estava muito focada em só criar post e detonaram com a marca. Ela criou uma marca linda, Ah, né, com um designer fantástico e o pessoal estava basicamente assim destruindo. E aí foi a forma como olha a minha forma de olhar que é o que chamou a atenção dela. que interessante a abordagem, né? Sim. Aí a gente vê que passar valor percebido, né? O valor Uhum. percebido do nosso trabalho é Sim. o que faz realmente toda a diferença. Quando eu digo nosso trabalho, não que a Elevate não é agência, não é agência de marketing. Nós somos produtores de conteúdo Uhum. especificamente, vídeo, podcast, fotografia corporativa, Uhum. fotografia. Eu sou fotógrafo de ambientes, eu sou Pronto. apaixonado por foto de ambiente realmente, em HDR, bracketing, flambient, fazer todo um trabalho de deixar aquela janela linda, mostrando a vista externa, Uhum. mesclado à vista externa, interna. Então, gosto muito desse mundo, desse universo. E conversando com você, eu tô, eu tô em Que casa bom. aqui, literalmente. Mas percebo o seguinte: Gramado hoje, eu vou abrir aqui algo polêmico, Tá tá? bom. Pergunta polêmica. Vou tomar uma água Por para favor, responder, então. não te colocando aqui em nenhuma saia justa, um problema, nada disso, mas Gramado hoje, ela poderia estar no todo. Não falo político, falo empresa, marca, cidade, negócios. Ela poderia estar mais lá na frente. Anos-luz. Você concorda comigo? Eu tenho essa percepção. Não crítica que, ai, o sabidão, o sábio, ou não quero me envolver em polêmica. Não, não é esse o fator. Uhum. Gramado, caramba, desculpa, mediante a inúmeros mercados no mundo todo, Gramado, Uhum. querendo ou não, está em alto nível. Muito, muito. Mas poderia estar melhor? Qual é a sua visão sobre isso? Então, poderia. Se a gente for olhar para o lado governamental, digamos assim, político, talvez, eu acredito que só talvez não tenha, assim, uma atualização do comportamento humano e perfil de consumo, porque querendo ou não, a marca Uhum, Gramado vende, né. Eu em qualquer perfeito. lugar que eu chego, evento, mesa, sou de Gramado, já muda, entendeu? Sério? Que Entendeu? legal, não Isso. é? Então a cidade Gramado, ela vende, né. E aí é uma questão talvez de só olhar, digamos assim, para a cidade. Eu vejo que está acontecendo alguns movimentos. Eu acredito que Certo. pelas dificuldades e talvez sejam coisas que nem tinham sido ainda vistas antes ou nunca teve um embate sobre, Uhum. e eu acho que isso algumas questões foram levantadas e eu acho que elas estão sendo olhadas, né. Isso muito, assim, na questão marca de Gramado. Mas se a gente for olhar agora para o comércio, aí mais ainda. Por quê? Porque o comércio, querendo ou não, ele tem certas obrigações, tá. E ele precisa
primeiro de tudo, entender que o mercado mudou e muito, né? Não é mais abrir as portas e a boiada entra. Então, assim, Perfeito. e às vezes para te estar num lugar que a boiada entra, tu tem que pagar muito caro, né? Aí a gente, Sim, né, para te estar na sim, Borges de Medeiros, exato. tu já começa com o teu custo lá em cima. Só que às vezes não é só tu estar ali, não é só tu abrir a porta, tu tem N situações. E não só de atendimento, de gestão, às vezes tem restaurante que não muda o cardápio por 1 ano. Uau! 1 ano! 1 ano, entende? Nossa, sem atualizar, só fazendo mais do mesmo. É, entendeu? E aí, quando que acontecem as alterações? Vai abrir um concorrente aqui. Hum, Vem um restaurante de fora agora, veio um novo ali. Então, isso a gente sempre foi acompanhando, assim. Teve clientes que, por, assim, 2 anos direto trabalhando, nossa, chovia de reclamação no Instagram e o pessoal não olhava para nada. Aí, entrou um concorrente, e aí hoje a gente já não atende rapidinho. mais também, mas a gente percebe que teve essa mudança, né? É o legítimo, né? Quando a água bate na bunda, É a gente, a exatamente gente, a isso. gente olha para algumas coisas. Mas eu vejo que ainda é muito deficiente isso aqui, tá? Talvez enfim, pela forma como o mercado se criou, pela mentalidade, Uhum. por N situações. Então, eu vejo que tem essa limitação de olhar um pouco mais lá na frente. E eu acho que isso é o fator fundamental para as empresas tradicionais daqui seguirem, continuando serem tradicionais, né? Não perder mercado. Porque pode chegar empresa nova, pode chegar, mas vamos somar junto. Tem mercado para todo mundo? Tem, entendeu? Mas vamos ter uma identidade daí, que é aí que a gente começa a falar de particularidades. Por exemplo, tem que ter uma identidade o teu restaurante. O teu restaurante não pode servir fundi, pizza, la minuta, isso Isso eu tenho visto muito. entendeu? É meio que um festival gastronômico dentro de uma própria empresa. Isso destrói uma marca, entendeu? Porque tu nunca é referência de nada, entende? Tenta fazer tudo Tenta fazer tudo. Por que, e por faz que, tudo de qualquer jeito, porque é impossível fazer tudo bem feito. ex- Desculpa. entendeu? Posicionamento bem claro. A não ser que tu tenha uma máquina muito gigante né? Perfeito, Que tá? aí Não é impossível, não é né? impossível. Vamos olhar lá para Disney, né? Exato. Que Você tem tem tudo todas as áreas, muito bem tudo feito. sempre. Tem defeitos, tem Sim. problemas, mas, né? Tá tudo ali incrível. Ou tu tem essa força, ou não, entendeu? Vamos utilizar da humildade de entender até onde eu posso ir e no que eu quero ser bom, né? E aí vem a questão, né? Uhum. Qual é o objetivo aqui do meu estabelecimento? É fazer tudo ou fazer que eu quero ser reconhecido por isso aqui? Quando eu ir a Gramado, eu tenho que ir nesse lugar aqui por Uau, isso, entendeu? muito bom. Olha, entende? Isso seria uma dica que você dá para esse empreendedor que está assim: o que que eu faço? Eu só tenho que sobreviver, meu Deus, o que que eu faço? O que que você poderia dizer para essa pessoa? Pode ser uma dica. Esse que precisa sobreviver, primeiro é entender qual o objetivo do restaurante dele. Se for só para ganhar dinheiro, talvez aqui não seja o lugar Hum, mais sim, eh, correto, digamos assim. Porque ele vai. Mas quando eu digo assim, só para ganhar dinheiro, muitas vezes é só para sobreviver, tá? sim, Entendeu? compreendo. Porque tem uns que sim, é só para ganhar dinheiro e tem um nível de Só pelo excelência ótimo capitalismo e tá na sua faturando e totalidade. tá tudo certo, entendeu? Mas para aquela pessoa que precisa faturar, não é nem Uhum. só, eu preciso abrir as portas para ganhar dinheiro, não. Ela precisa abrir as portas para pagar a conta. Tem um objetivo claro do negócio. E pelo que tu quer ser reconhecido, entendeu? Quer ser reconhecido pelo fundir? Então faz lá o melhor fundir que a pessoa pode comer. E o melhor fundir, ele não tá só atrelado aos produtos de qualidade. Perfeito. É experiência, é atendimento, é N situações e comunicação também. Tu quer vender massas? Tá bom. Quais as massas que tu vai ter aqui de diferente que a pessoa, Sim. quando ela vira a Gramado, ela diz, não, tu vai lá no restaurante tal, porque lá tu vai comer. E aí o interessante é que quando tem essa coisa muito bem definida, a pessoa, ela te desenha a experiência toda, né? Tu vai lá que tu vai comer aquela massa que tem aquele molho e que do molho tem o recheio entende? É esse tipo de coisa que a gente gosta de indicar.
entende? Principalmente para quem está viajando. Então, a dica para esse restaurante que precisa efetivamente faturar e sobreviver, defina um produto e faça esse produto muito bem feito. Persiste nele, claro, entendendo que as pessoas querem esse produto, tá? Vai fazer aqui, quero fazer sopa de feijão. E talvez aqui não seja o mercado para sopa de feijão, né? Então, Concordo. Entende? Então é muito isso. Ok, o mercado aceita, então tá, então vou fazer a melhor coisa, Perfeito. o melhor produto sobre isso. Acho que essa seria uma dica muito importante. Muito bom. E outra dica que é muito... aí já não é nem importante, é fundamental. É cuidar da marca. Cuidar da marca. Quem não está cuidando da marca está correndo qual risco? Tá perdendo o valor de mercado e tá abrindo espaço para concorrência. Por quê? É muito fácil tu ser referência hoje em algo, mas tu pode rapidinho ter um concorrente e que se tu não tá fazendo o trabalho bem direitinho, Sim. o concorrente, né, vai lá e pega o teu mercado. Exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola já tem estudos. Se ela ficar 6 meses sem investir em marketing, a Pepsi passa voando, entendeu? Então, assim, tem que investir em comunicação, tem que investir em marca e tem que olhar para sua marca. E eu vejo que com a tecnologia, com o celular também, sim, tem muito sobrinho fazendo as coisas aqui. Ainda. 2025. 2025 ainda. Tá. Deixando de lado um braço tão importante. Tudo é importante. Tudo é importante. A prospecção ativa, a comunicação, pessoas falando com pessoas. Mas estão negligenciando ainda a própria parte de marketing e marca. Isso, a própria marca, o próprio visual, a qualidade do vídeo, entende? Isso eu queria lhe perguntar, Jonathan. Não é cortando esse assunto, é dando continuidade a ele mesmo, tá? Foto e vídeo de qualidade é luxo nos dias de hoje? Não, é que nem água, luz, internet e contador. Se tu não tiver, a tua empresa não funciona. Uau! Quer dizer, até funciona por um tempo, né? Entendeu? Por um tempo. Mas dificulta muito o teu processo, tá? Esses dias me chamou a atenção que uma marca muito forte aqui me pediu um orçamento de vídeo. E eu passei a proposta e nunca mais apareceu. E aí eu digo, esses dias eu lembrei... A gente também. Esses dias eu lembrei, digo, deixa eu lá olhar. Eu digo, gente, é sério que eu tô vendo isso? Entendeu? O que as pessoas, elas não entendem e percebem, Você foi olhar... Eu fui lá olhar tarde, como é que tava, né? Se fizeram... Sim, vamos lá, contrataram alguém pra fazer. Não é nem contratar alguém. Tava igual como tava antes, entendeu? Só continuaram. Pior do que eu imaginei. Eu pensei, não, pelo menos fizeram algo, mas nem isso. Não, continuaram, entendeu? E o que as pessoas, elas talvez não saibam, e aí talvez seja algo importante de trazer, é que, bom, vamos lá. Quando a pessoa tá solteira, para onde é que ela vai procurar alguém? Primeiro, ou boa parte das pessoas vão aonde? Aplicativos de relacionamento. Perfeito. O que tu vê no aplicativo de relacionamento? Foto. E é através da foto que tu imagina que tu vai gostar daquela pessoa e assim sucessivamente, entendeu? Então, assim, se para nossa necessidade básica e até visceral, que é o relacionamento, a gente olha a imagem primeiro. E aí eu não tô falando de a pessoa ser bonita ou feia, qualidade ou não. Perfeito. É objetivo claro. O que a tua marca quer comunicar? Se a tua marca se posiciona e vende um produto para um mercado premium, obrigatoriamente todo o teu processo de venda, atendimento, entrega, sacola e vídeo tem que ser premium. Entendeu? Se tu tem um produto popular, ok, é um mercado que tu tá atendendo e que ele tem uma linguagem e que ele aceita. E aí, por exemplo, não adianta eu botar uma linguagem premium no estilo estético em algo popular.
Entendeu? Certo. Entende? Não Então, comunica, né? Não gera a comunicação exato. ideal. Então, assim, então não tô defendendo aqui que tudo tem que ser premium. Não, mas se o teu posicionamento é premium, Sim. o teu vídeo ele também precisa ser. Entende? E as pessoas se perdem muito nisso. E aí eu dei esse exemplo enfim, de quando a gente tá solteiro e que o que a gente vai olhar primeiro? Vai na balada, o que tu tá olhando? Tu tá analisando a Aparência. aparência da pessoa, entendeu? E como é que tu vai te conectar com as pessoas nas redes sociais? Aparência. Então, se o teu produto tá sendo gravado de qualquer forma, às vezes tu tá até desvalorizando o teu produto. Entende? Por quê? Aí a gente vem lá para a neurociência, das coisas que eu me aprofundei em PNL. Se tu tá me mostrando que o teu vídeo foi feito assim, como é que tu produz o teu trabalho? Entendeu? Entendi. Ou seja, fala muito sobre como estão os processos daquela empresa. Inconscientemente, entendeu? Mas o problema é pior. Talvez não esteja. Talvez do vídeo para cá tá tudo incrível e maravilhoso. Certo. Só que inconscientemente eu tô comprando que a tua empresa tá nesse amadorismo. Você acaba conectando, né, uma ponta à outra. Olha que incrível isso. E aí está uma dica desculpa, ouro puro, literalmente, tá? Para marcas que estão acompanhando esse podcast. O Jonathan, né, o Dio está trazendo aqui pra gente algo muito claro. Existe um ditado que resume isso tudo, que diz... como é que o ensejo dele mesmo é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Exatamente. Por exemplo, somos uma produtora audiovisual. Os nossos vídeos da Elevate na internet serem horríveis. Não vou dizer horrível, mas de qualquer jeito, mal feito. Falando da Elevate, eu falar da Elevate de qualquer forma ali, o cliente vai olhar e vai dizer, nossa, é assim que eles cuidam da própria marca deles? Eles querem produzir vídeo pra mim? Alguém tem que ajudar eles, coitados, estão precisando de ajuda. Exatamente. É muito sobre isso. É muito sobre isso. Forte, hein? É muito forte. E é isso, a gente vem pro nível de consciência que as pessoas estão das coisas. Porque tá todo mundo no automático. Tá todo mundo acordando de manhã, correndo, pega o carro, vai pro trabalho, trabalhou, chegou de noite, dormiu, acordou de novo. Ninguém tá mais... Quer dizer, a grande parte das pessoas não estão se questionando, se olhando. Faz sentido isso? Tá certo isso? A corrida dos ratos, né? Isso, entende? Então, acho que tá muito nesse parar e olhar, tá? Então... Olha... E hoje a gente conseguiu, nesse podcast, entrar em assuntos que normalmente a gente não para. Que a gente não para. E eu vou aproveitar... Por favor. Que tem dois assuntos que eu acho que são fundamentais para quem é da área da gastronomia e que eu vejo que tá rolando muito. Olha... Primeiro ponto. Não se usa filtro de cor que distorce a cor para alimentos. Não se usa filtro de cor. Que é normal, tá aquela embelezada, às vezes, por um filtro. Isso, mas que distorce a cor. Entendi. Vermelho é vermelho. Verde é verde. Não vai ter um alface da cor da tua parede. Alface é alface, entendeu? E tem alguns filtros bem fortes, né? Isso, entendeu? Então, assim, porque elegante... Não, entendeu? Ele não é elegante. Eu assisti o vídeo de um restaurante e digo, gente, eu não tenho vontade de comer isso aqui. Era uma carne que tava ao ponto. Ok. E que ela parecia podre. Sim. Entendeu? Pela coloração que utilizaram. Você olha, não sente desejo nenhum, a não ser, não vou. Isso, entende? E eu vi e vejo, assim, seguido algumas marcas até bem importantes, assim. Talvez eles nem se deram conta disso. Eles ficaram tão conectados ao objetivo deles e esqueceram dessa parte. Mas, assim, não se usa filtro de cor que distorce a cor em alimentos. Agora... Muito importante, então, trazer essa dica para o pessoal entender claramente que comunicar algo falso também prejudica. Obviamente, prejudica a marca. Por quê? Vou eu lá fazer uma foto que não tem nada a ver com aquele ambiente, gera uma expectativa do cliente sobre aquilo, sobre aquele alimento, sobre aquele espaço, aquele lugar...
que não tem nada a ver. É. E aí frustra. Isso acontece muito. Sabe que boa parte dos nossos clientes, eles falam que quando eles chegam no lugar, eles se Uhum. surpreendem muito mais com o que está acontecendo. E eu acho não, acredito muito de que o olhar do celular em si, ele é muito próximo da realidade de todos. E é isso que as pessoas não Uhum. conseguiram ainda entender e perceber. Então elas Perfeito. vão lá, querem uma lente incrível, uma super câmera, faz uma mega edição, só que não é real. O que vende a realidade? Entendeu? E a gente pode pegar exemplos básicos. Vamos lá, pega a Disney. Se tu entrar no perfil da Sim. Disney, Disney Parks, Disney Springs, é conteúdos reais, entendeu? E claro, tá conectado com a marca, tem estratégia por Uhum. trás, e não é feito de qualquer maneira, entendeu? Mas a grande maioria é coisas reais, e reais feitas com celular. Então não é o equipamento, enfim, é o objetivo e estratégia que tu tem com aquilo ali. Porque eu já tive pessoas com equipamentos melhores que os meus na minha equipe e que fizeram trabalho na época de eventos sociais Sim. e que me entregaram coisas Muito inferiores que a... eu chorava depois. Digo, como é que eu vou resolver isso aqui? Entende? Então, assim, eu acho que a gente volta de novo ao Sim. objetivo. Qual que é o objetivo que a tua marca precisa comunicar? E aí, o celular como ferramenta, ele te traz o olhar que o cliente tem. E isso que é o legal, porque daí a pessoa se identifica, entendeu? É real para É ela. um perfil natural. É natural, é Isso, humano, é o olho. isso é natural. Legal. E aí quando tu vem com aquela coisa muito Enfeitando o pavão? isso, aí tu distancia a pessoa, entendeu? Claro, aí é uma questão também de estratégia, Sim, não é, perfeito. tu não vai usar o celular em tudo, Não é entendeu? generalizar isso, Não, né? não, não. Trazer isso de É, forma não, é estratégica. objetivo, entendeu? Pronto. É objetivo, Objetivo. entendeu? Não vou usar para criar conteúdo com o celular para fazer impressão. Não vai funcionar, Perfeito, não entendeu? tem nitidez, E entendeu? resolução suficiente. E quando tu vem para o resolução até tem, tá? A gente Bem, tem bem, vamos lá. 200 megapixels já. 200 megapixels, verdade. Lembra os Mas MP15? Tinha 1000 megapixels. 1000 megapixels. Brincadeira. Mas a linguagem visual e Sim. fotográfica não comunica daí com o impresso, mas já comunica com o digital, entende? E aí aconteceu já de um cliente nosso comprou um pacote de Reels, Uhum. entrou lá um anúncio, o cara vendia lá pacote de 10 Reels e drones e equipamento disso e gimbal, ele listou lá todos os 50 mil de equipamento que ele fez e o cliente não usou um vídeo. Tá brincando? Não usou um vídeo. Não usou porque não tinha a linguagem do cliente, Nossa. entendeu? Não tinha a intenção do cliente. O que ele fez ali, ele fez no café, ele fez no restaurante, ele fez Uhum. em tudo, entendeu? E aí perdeu a identidade. Olha, tô impressionado, literalmente. Resumo de toda a ópera. Saber aonde você quer chegar, Sim, ter clareza. clareza. E para essa pessoa que diz assim, tá, entendi, eu preciso ter clareza. O que eu faço para ter clareza? Porque às vezes a pessoa diz assim, tá, eu entendi que eu preciso ter clareza, mas como é que eu faço? Uhum. Que caminho eu posso seguir? Sei lá, eu dou um chat GPT aqui, o que eu faço para ter clareza, hein, chat? No meu negócio. Ajuda também. Ajuda. Mas qual seria a sua visão para a pessoa realmente entender? O que ela poderia fazer? Se especializar, fazer um curso, sei lá, eu sei que tudo isso colabora, mas qual Uhum. seria, na tua visão, o ponto-chave para a pessoa chegar e dizer assim, agora eu sei o que eu quero, sei onde eu quero chegar? Então, isso é um processo, não é tão simples. Perfeito. Por quê? Porque às vezes ela não sabe nem o que ela quer da vida dela e o teu negócio é reflexo da tua vida, entendeu? Muito bom. E quando a gente tem dificuldade em empresas e que às vezes a gente demite, é porque a gente entende que o problema não está na empresa, que o problema está no CPF. E que enquanto aquele CPF não se organizar, a empresa não vai para frente, entendeu? Então, assim, Sim. coisas objetivas, ok.
Vamos lá. Tá, o que que tu quer vender? Quero vender taça. Tá bom, então seja o melhor vendedor de taça. Quais as possibilidades que tu Perfeito. tem para vender taça? Qual é o público? Ok, entendeu? Então, assim, coisas objetivas defina algo e se cerque dos melhores profissionais para vender algo. Ponto. Sim. Ok, isso, né, pode servir de base para qualquer um. Mas quando o negócio não tá funcionando, volta uns passinhos para trás, entendeu? Olha para Dá uma olhada si, para si próprio. isso, porque Uau, daí muito bom. o negócio vai fluir. Até quando eu gravei aqui o último podcast, a gente tinha uma ideia de novo podcast, e depois eu troquei, era terapia com marketing. E porque realmente isso, na maioria das vezes eu tô sendo terapeuta do cliente. Muito bom. E aí a pessoa chega pra mim com um objetivo, a gente vai, conversa, fala, eu digo, olha só, eu acho que tu precisa disso aqui, né? Uau, é isso mesmo. E às vezes eu nem fecho o negócio. Muito bom ter falado contigo, Uhum. verdade. Ou seja, além de fazer a foto, o marketing, a estratégia, a imagem da empresa ainda tem que ser terapeuta. Mas, No bom sentido. não, sim, mas isso é só reflexo do que é a nossa sociedade, porque ninguém mais ouve ninguém. Uau. Ninguém para te, tá bom, entendeu? O que que tá acontecendo nas empresas assim? Uhum. Jonathan, eu quero vender esse copo, tá bom, para vender copo, aí tu vai lá no chat GPT, o que que eu faço para vender copo? Ó, para vender copo tu tem que fazer 5 posts, 5 isso, investir tanto, aí tu vende o copo, entendeu? Aí eu cheguei Certo. lá, Jonathan, eu quero vender o copo, digo, tu quer vender o copo? Então tá, vamos falar desse copo. Aí eu digo, e tu já olhou pra xícara? Não, nunca olhei pra xícara. Pois é, olha só, a xícara ela tem isso aqui, isso aqui. E tu já olhou pro garfo também? E aí daqui a pouco ela já esqueceu o copo, porque ela não queria vender o copo. E é isso, Entendi. as pessoas elas não estão ouvindo, entendeu? Não estão ouvindo. Elas estão pegando, tu falou xícara, xícara, botou no Tá. automático e te entregou para vender xícara, entendeu? E não. Você concorda que a gente está vivendo um momento no mundo de um turbilhão de informações? Uhum, muito. Nesse momento que a gente está aqui, está sendo lançado A, B, C, D, E, F, N produtos digitais, físicos, lançamentos de carros. Enfim, não vamos entrar aqui no mérito de detalhes. Uhum. Reels, TikTok, Shorts e N outras redes sociais. É uma enxurrada de conteúdo, desculpa, vazio, Uhum, né? raso. Entretenimento, raso, desculpa a expressão vazio, é uma questão de posicionamento pessoal, Uhum. mas é entretenimento para alguém, Sim. mas uma enxurrada de eu vou falar aqui de sabedores, de Sim, hoje todo sábios. mundo sabe tudo. Eu sei, faz o que eu digo, porque eu sou o cara. E esse turbilhão de informações, o que que você faz para filtrar e não, beleza, isso aqui eu preciso, não, isso aqui eu não preciso. Como é que você funciona? Pra gente encerrar, indo pro final aqui desse podcast, como é que funciona o Jonathan no dia a dia? Como que funciona o Jonathan no dia a dia? Sabe para que eu olho Instagram? Eu tenho 2 motivos. Um, para entender o mercado do meu cliente, Uhum, e outro para ver meme. Eu, Jonathan, perfeito. tá? Porque é o meu momento de descontração ali, entendeu? E aí quando entra lá, transforme, fature, eu digo, não, gente, entendeu? E todas as vezes que eu comprei isso, porque eu já comprei muito, e às vezes Perfeito. já paguei Por caro, experiência, você por fala, não experiência, por isso, achismo. que é a mesma síndrome da academia. Tu Aham. compra, tu paga o ano inteiro para te ter na tua consciência que tu fez algo para resolver, e na verdade tu não resolveu nada, entendeu? E é isso que as pessoas estão vivendo, elas estão comprando algo, eu Hum. também já comprei curso inglês, acho que eu já comprei uns 4 ou 5. Pensa se eu já fiz, não fiz, entendeu? Mas de um ano para cá que eu realmente decidi a olhar para profundo e entender algumas coisas da minha vida, hoje eu já não olho, entendeu? O filtro é a decisão, entendeu? Eu decido não olhar, entendeu? Isso me incomoda, entendeu? Quando é muito esse, todo mundo quer ensinar e todo mundo quer dizer o que Especialista. isso, entende? Só que por que que eles estão ganhando mercado?
porque as pessoas estão vazias, porque as Certo. pessoas estão querendo pegar na mão de alguém, e alguém com alguma estratégia foi lá e pegou na mão dela, mas só para pegar o dinheiro. Não para entregar algo de valor realmente. Isso, e Uau. isso é uma coisa muito generalizada, porque quando eu vendi os meus cursos, na pandemia, eu vendia, uma por sobrevivência, mas a minha grande preocupação era a entrega. E quando eu comecei a perceber que eu estava vendendo e 10% das pessoas estava assistindo ou menos, eu parei. Exato. Então eu digo: "Gente, não faz sentido", entendeu? Para mim não faz sentido faturar dinheiro com isso. E de lá para cá muita gente me procura assim: "Ah, vamos lançar um produto teu, vamos lançar um produto teu". Eu digo: "Não, gente, né, assim, não, mas o Não faz negócio é sentido. vender", entendeu? Porque sempre quando eu ia fazer um curso, a minha preocupação era como que eu ia gravar o curso e entregar o conteúdo. E aí as pessoas falam para mim: "Isso é o de menos, o que importa é a A minha estratégia. preocupação hoje. A estratégia é o que vende", entende? Eu digo: Essa. "Ok, e aí eu vou entregar o quê?", entende? Sim. Mas Eu assim, fico ali, desculpa, quebro, bato cabeça, meu Deus, como é que eu vou entregar? Como é que eu vou gravar? Ah, mas não. No meio da aula, não, para. Não, uhum. para, não tá legal, não é isso. Eu tenho que entender que existem N pessoas diferentes assistindo essa aula. Eu tenho que tentar colocar o máximo cada uma no seu devido lugar. Então, Isso. é realmente sobre entregar valor para as pessoas. É sobre entregar valor e é isso que as pessoas não estão entregando e que as pessoas estão tão no raso e tão na Uhum. necessidade por não ser visto, ouvido, N situações que elas daí elas estão ali comprando, e aí ou consumindo, entende? Poxa, Jonathan, que papo legal, Obrigado. muito bacana. Agora, para finalizar, eu queria trazer alguns bate-prontos aqui um pouco mais objetivos, pode Tá, ser? pode. Eu queria te fazer a seguinte pergunta: o que te move hoje? Seria uma resposta bem objetiva. O que me move hoje, as pessoas. Pessoas. Legal, bacana. E você já passou por uma situação em que um cliente te tirou totalmente da zona de conforto? Muitas vezes. Pode dar um exemplo de uma situação? Hã, vamos lá, para não ser polêmico e para não identificar ninguém também. Claro. Eh, bom, tinha um conflito familiar, eh, era um marido e mulher, Uhum. o marido achava uma coisa, a mulher achava outra, e eu ficava ali no meio, tá bom? Até aí tudo certo, eu fazendo o meu papel de terapeuta e fluiu. Só que aí, um cuidava da gestão e o outro cuidava do financeiro. E a gestão me cobrava estratégia, eu entregava, só Sim. que o financeiro não estava me pagando. E aí começou a gerar um conflito, Nossa. a ponto de a gestão me cobrar, tu não tá me entregando o resultado que eu quero, e aí no privado, mas não fala que a gente tá devendo 2 meses. E aí eu, Que eu faço? entende? E aí isso me tirou da zona de conforto. E aí eu tive que, opa, espera aí só um pouquinho, tá, então vamos lá. Aí eu decidi, digamos assim, demitir o cliente. Então eu digo: Sim, "Fulano, olha só, vamos rescindir, procura a agência que vai te atender nisso. Tudo certo? Seguimos a vida e", entendeu? vai cada um pro seu lado. E o outro lado ali não me pagando, entendeu? Que situação Essa foi essa terrível. foi desconfortante, assim, entende? Porque até muitas coisas que eu não estava entregando aqui, Sim, era por causa disso aqui, certo? entendeu? Mas eu não podia trazer isso aqui para isso aqui, entende? E aí não era o meu papel destruir aquela família, Entendi. entendeu? Meu Então eu Deus. preferi sair de campo e falei: "Ó, ok, tô saindo, tá, mas aqui tu tem que me pagar, tá? Tá, então tá, Deus te pago, tá bom?". Uma experiência de resolução de um conflito de uma forma inteligente. Legal. É, porque não. Sim, ninguém fica feliz, ninguém fica, É, que legal, ninguém. encerrou um Isso, contrato, ninguém. entendeu? Mas uma forma inteligente são esses desafios que amadurecem a gente no mundo do Sim, empreender. sim. Agora, algum hábito, eu tenho anotado isso aqui, eu preciso te trazer essa pergunta. Um hábito que mudou a tua forma de empreender, que depois que você implementou ele,
começou a mudar o resultado, mudar o jogo? Descanso criativo. Olha, Por quê? Eu sou... Eu gosto muito de trabalhar. Muito, entendeu? Então, assim, se eu estiver fazendo algo que eu gosto, eu começo às 6 da manhã e eu vou estar lá à meia-noite, ok, talvez cansado, mas muito feliz e satisfeito. E eu precisei aprender a pausar em alguns momentos. E quando eu tô com uma dificuldade muito grande de não resolver um problema, principalmente da empresa, eu paro tudo. Ok, vejo que a empresa pode seguir aqui, então tá. Então agora eu vou me retirar do mundo ok. e eu vou ficar talvez uma semana sem fazer nada, Sim, entendeu? legal. Ou seja, uma pausa estratégica para realinhar. Para realinhar. E aí, Bacana. assim, venho e digo, como é que eu não lembrei disso? Como é que eu não vi isso? E aí, depois, no outro dia que eu volto, já tá tudo resolvido. Entendeu? Mas é entender a hora que tu precisa parar. Entendeu? E aí tem Entendi. alguns sinais, é o estresse, é tu começar a levantar muito a voz, é tu começar a explodir demais. Opa, pera aí que esse aqui não sou eu. Vamos lá, todo mundo consegue trabalhar esses dias assim? Consegue? Então tá, então peraí que eu tô... Aqui a grade de produção, vai lá. Aí eu saio de cena, e seja em casa, seja sair, e aí eu caminho, eu corro, eu Legal. medito, mas é fazer essas pausas. Muito bom. E agora eu gostaria de uma dica sua para quem está pensando em empreender no marketing. Não aqui na Serra em específico, mas aquela pessoa que assistiu esse episódio até aqui, chegou até aqui, parabéns a você. Mas agora vem uma dica especial para você, então, que quer iniciar, está pensando em empreender no mundo do marketing. Olhar para as pessoas. E aí, a gente vem por 2 âmbitos, tá? Tanto o lado humano, quanto o de mercado, tá? Do lado humano, a gente cada vez mais precisa, sim, olhar para o próximo, entender as reais necessidades das pessoas. Acredito que é para isso que a gente vem nessa vida, para servir. E vai depender da forma como tu serve. Sim. E mercado, gente, o que a Disney é? É incrível, ela faz tudo por ti, faz, mas ela só quer o teu cartão de crédito. Entendeu? A gente, agora lá em janeiro, estava numa imersão e a gente teve uma palestra com o Lee, que foi um dos ex-vice-presidentes da Disney, e aí ele, naquele tonzinho Disney de falar assim, e a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, e a gente vai se preocupar contigo, a gente vai te entregar água na temperatura que tu quer tomar, e a gente vai, mas a gente só quer o teu cartão de crédito. Entende? Então, acho que é um exemplo claro de, tá olhando. Ok, é mercado, entendeu? Mas a Sim. Disney tá olhando para as pessoas. Ela tá olhando para as necessidades, né? Só que aí também, aí que é importante, até que ponto isso é saudável para o negócio, né? Porque se a gente pegar o exemplo agora do Branca de Neve, eles olharam demais para tudo, quiseram ser infinitamente politicamente correto em tudo, e as pessoas também não querem isso. Acaba flopando. Então, precisa também ter né, não é só se entregar e só fazer tudo que as pessoas querem, entendeu? Primeiro ouvir, né? As pessoas estão carentes, Mas assim, ter autenticidade? Sim, autenticidade, sim, entendeu? E objetivo, entendeu? Qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é fazer taças de cristal, tá bom? Como é que tu vai fazer? Tu ouve as pessoas, entendeu? Faz a taça para as pessoas e não para ti. Que eu acho que é esse o grande problema da maioria das empresas. É fazer coisas para si, entendeu? Porque eu gosto de tomar água assim, eu vou fazer assim. E aí, mas ninguém mais quer tomar água assim. Muito legal, Dio. Que papo sensacional. Aprendizados incríveis. A gente tem aqui máximas sensacionais que eu percebo que regem muito sua visão. Pessoas, você falou de pessoas. Sim. Muito, literalmente. Toda a pergunta começou com pessoas e aí o porquê. Né? Toda a resposta sua, pessoas, servir. Claro, não somos ignorantes. Tudo, sim,
a gente quer um retorno, a gente quer um sim. resultado, mas com a principal visão, então, se preocupando, estando Sim. atento aos detalhes, ao mercado, ao que as pessoas estão fazendo, ser autêntico. Exatamente. Que legal. Sensacional, que aula incrível. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui e ter aceitado esse convite de bater esse papo aqui no Elevate Podcast. É uma honra recebê-lo aqui, porque não em breve a gente tá aqui novamente. Tem muita coisa Tem muito pra gente assunto. falar. A gente só arranhou a casquinha, né? Sim, exatamente. Desse mercado imenso que é o mercado de marketing, audiovisual, fotografia e tudo mais. E olha, não é luxo não, tá? É necessidade uma fotografia bem feita, um material bonito. Isso é imagem, isso é posicionamento. Jonathan, obrigado. Eu gostaria que você agora deixasse aqui para as pessoas que querem te seguir, que querem acompanhar você, que querem talvez conhecer a Dio & Co, o seu trabalho, para elas poderem te contratar, entender o seu trabalho. Por favor, fica à vontade para falar como elas te encontram. Claro. Pode me encontrar pelo Instagram. Aí vai procurar por Dio Santos, o criativo. Tá? Perfeito, Dio com tá D, aqui na tá descrição. aqui, aham. isso. E a partir dali já tem o arroba da agência, e ali tem o direct também, se quiser chamar e perguntar. Ótimo, perfeito então. Então, vai na descrição aqui no Spotify, no YouTube, está aqui o arroba do Jonathan, pode ir lá e seguir ele já, conhecer todo o trabalho, tá bom? Obrigado, Jonathan, tudo Obrigado de bom pelo pra você, convite. muito sucesso e vida longa a Dio & Co. A todos nós, muito obrigado. Valeu, pessoal, você que ficou até aqui, convido você a se inscrever aqui nesse canal, ativar as notificações, deixa teu comentário aqui, se eu não souber responder, vou pedir ao Dio aqui para poder responder junto comigo, te dar aqui a melhor resposta sem sombra de dúvidas, tá bom? Obrigado por você que ficou até aqui, até o próximo episódio.